Vamos lá, né? E aí, torcedor? O que eu faço? Passo pano pro Atlético? Falo mansinho do Dragão? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Torcedor daqui, torcedor do futebol goiano e também de outros estados que acompanham o canal, conhecem esse trabalho que é feito aqui, vocês sabem muito bem que nós buscamos fazer as análises com imparcialidade. Não à toa, eu comecei fazendo vídeos do Atlético, conforme o trabalho foi evoluindo, o meu lado analítico me permitiu que eu pudesse analisar outros clubes, como os rivais que estão enfrentando o Atlético e até mesmo os rivais do Atlético, como Vila, Goiás, enfim. E você que acompanha aqui o canal sabe muito bem disso. Você sabe que é um canal de um torcedor do Atlético, que é um analista esportivo e faz análises imparciais. Recentemente, conversando com alguns amigos, eu fui questionado sobre o fato de que quando eu faço análises do Atlético, eu sou um pouco mais incisivo, sou mais duro. E eu sempre achei que aqui no canal estivesse claro o motivo. Minha análise imparcial sempre focou nos times que estão se enfrentando em campo, sejam eles o Atlético ou os adversários. E quando o Atlético enfrenta seus rivais, eu sempre busco respeitar as camisas. Afinal de contas, eu nunca neguei a ninguém a torcida que eu tenho. E é aí que entra o ponto. Quando eu falo de algum jogo do Atlético, eu vou fazer a análise trazendo também a ideia de que um torcedor do Atlético está fazendo essa análise. Não é um jornalista qualquer, não é uma outra pessoa aleatória. É um torcedor do Atlético que está trazendo para você, torcedor, uma análise com o sentimento do torcedor. Tento fazer isso também nos outros clubes, mas por respeito aos clubes e deixando bem claro, repetindo, como torcedor do Atlético, eu sempre faço a análise fria. Porque o torcedor do adversário, do rival, de Goiás e Vila, ou do Goiatuba, ou do Craque, enfim, o torcedor vai ter um sentimento muito mais forte do que um jornalista. Nós sabemos que na nossa imprensa nós temos muitos jornalistas que têm defensoria de clube. Todo mundo sabe, eu não tô aqui falando uma lorota, inventando moda, todo mundo sabe que muito da mídia torce para time A e torce para time B. E eu, declaradamente, já deixei claro que eu torço pro Atlético. Então, quando eu chego aqui e vou fazer uma análise de um jogo do Dragão, eu vou trazer a emoção de um torcedor do Atlético com uma análise tática do jogo. E aí, obviamente, durante essa análise eu vou respeitar o adversário, vou reconhecer seus méritos e vou explicar o que levou o time a ganhar e o que levou o time a perder. Quando o Atlético ganha, eu venho aqui e explico por que o Atlético ganhou. E detalhe, mesmo que seja o Atlético ou qualquer outro time que eu esteja analisando, e mesmo que haja a vitória, eu sempre falo, o time ganhou, mas pode melhorar isso, isso, aquilo. O time venceu, mas o jogador tal, pode não ter ido muito bem, podia ir melhor. Eu sempre trago a visão mais completa possível. Então, fica muito complicado quando eu faço isso e a torcida não entende que eu também vou ter meu sentimento de torcedor quando eu estiver falando do meu time. E melhor que seja eu. Ou que seja um torcedor do Atlético. Porque eu também me sinto muito mal quando eu vou em uma rádio A ou programa B e escuto um cara que não tem nada a ver com o Atlético, ou que às vezes nem gosta do Atlético, criticando o Atlético, às vezes sem conhecimento de causa. E é ruim mesmo. Só que quem tá falando aqui com vocês no vídeo do Atlético é um torcedor do Atlético, que está lá dentro do Acioli todos os jogos acompanhando o time. Que vai lá, sofre, torce, grita. Assim como você que tá aqui assistindo. Então, quando eu falar do Atlético e quando acontecer uma coisa como aconteceu nesse jogo, onde um time com seus méritos consegue vencer o Atlético, que apresenta um futebol pífio, eu vou ser duro sim, senhor. Você gostando ou não, eu sei que tem torcedor que eventualmente vai passar pano para fatos como foi o jogo de hoje. Agora, se nem o presidente do clube e o seu técnico passaram pano para a vergonha que o Atlético passou hoje, por que eu iria? Sabe? E assim, espero que isso tenha ficado claro, porque já ouvi falar, por exemplo, que eu quero fazer média com o time. Eu não faço média com ninguém, eu não preciso fazer isso. Eu tenho um time para torcer e tenho um trabalho a realizar. Quando eu sou o jornalista esportivo que estou falando de um time ao qual eu não torço, o respeito é absoluto. Porque para mim, jornalismo é isso. Jornalismo, você tem que trazer o fato puro. Quem vai ser emocional, quem vai ser passional é o torcedor. Acontece que quando eu estou fazendo vídeo do Atlético, eu estou trazendo o fato puro e a emoção do torcedor do Atlético. Então sim, é mais duro. E aí doa quem doer. E inclusive um outro amigo também falou, até na própria conversa, falou assim, cara, mas o canal é seu, faça o que você quiser. Não, eu não penso assim também, porque eu tenho o maior respeito por você que tá aí do outro lado. Se você se sentir mal com alguma coisa, eu vou ter prazer em conversar e prazer em explicar o meu ponto de vista, mesmo que você não concorde. Mas é justo que você que tá assistindo aqui se sinta bem, ou pelo menos se sinta compreendido, caso não se sinta bem.
Porque isso é o papel também de um cara que faz mídia na internet, na TV, onde for. Tem que respeitar o seu público. Então eu sempre faço isso. Eu faço o meu trabalho respeitando o meu público. E você pode até estar achando chato eu estar falando isso no começo, porque eu estou me alongando muito sem falar muito do jogo. Mas é importante trazer esse ponto de vista inicial, porque eu vou ter muito mais liberdade com você para falar exatamente o que aconteceu. Inclusive traduzindo para campo as falas que o nosso presidente falou na entrevista. E eu só posso dizer o seguinte, com relação principalmente ao Adson Batista. Eu só concordo com o que ele disse, sabe? Concordo. Tem jogadores que simplesmente não entenderam a camisa que eles estão vestindo. Tem jogadores que não mereciam estar vestindo a camisa do Atlético. É fato. Mas eu vou por partes. Já me alonguei muito nesse princípio. Por quê? Explicando um pouco mais do jogo. O Goiatuba venceu por 2-1. Uma vitória muito merecida. Escute bem, o Goiatuba mereceu vencer. Tá? Não foi só porque o Atlético jogou mal e perdeu. Não, o Goiatuba soube vencer o seu jogo. Mas, claro que o Atlético tem muitos deméritos. E eu vou falar deles aqui. Vou trazer essa análise aqui para vocês. Começando pelas escalações, que aqui estão. Ninguém vai questionar o fato de que o Lacerda não trouxe um time, teoricamente, forte a campo. O time que veio pro Atlético é um time titular, basicamente, com exceção do Igor Henrique, que ficou de fora para a entrada da estreia, que foi o Índio. Inclusive, nós vamos comentar dele, tá? Vou falar bastante dele. E aí, o Goiatuba jogando a vida, precisando da vitória urgentemente para escapar desse playoff de rebaixamento. Goiatuba que fez um ano passado relativamente ruim no Goianão, mas foi um ótimo time na Série D, quase se classificando para acesso para a Série C. Parou nas quartas de final, ele perdeu para a Inter de Limeira. Então é um time que esperava-se muito dele nesse Goianão e pouco ele apresentou, infelizmente, para o torcedor do Goiatuba. E o Azulão veio a campo com o que tinha de melhor também, trazendo até algumas peças mais experientes, jogadores que estiveram ano passado, e na frente, né, trazendo o Alex Henrique, que é um jogador já muito conhecido. E aí, beleza, nós temos o Atlético com o seu terceiro jogo contra equipes da parte de baixo da tabela. Primeiro jogo, venceu em umas 2-0. Segundo jogo, empatou com o Craque em 0-0 em casa. Já deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor. E aí, nesse jogo, tá jogando quase contra o Lanterna. Era o vice-Lanterna ali embaixo, o Goiatuba. Então era esperado pro torcedor, antes dessa sequência, que o Atlético vencesse os 3 jogos. E não é nenhum desrespeito com as equipes, nem nada. E também não é o Atlético, o torcedor Atlético sonhando alto demais. Não, nós estamos falando do Dragão com investimento altíssimo contra equipes de mais baixo investimento do interior do estado. Era natural, inclusive equipes que não vinham bem no campeonato. Era natural que o torcedor esperasse vitória contra o Yumas, vitória contra o CAC e vitória contra o Goiatuba. Era básico isso, tá? E como eu falei, nenhum desrespeito aos times. Começa o jogo e mesmo com calor lascado às 4 da tarde, o Atlético até que vai pra cima. O Ariel tem chances de finalização, finaliza de fora, o time começa criando legal, até parece estar bastante encorpado ali no comecinho, mas passam os primeiros minutos e a realidade do Atlético bate a porta. Um time sem meio de campo e engessado pelo Lacerda num bendito 4-3-3 que não muda de jeito nenhum. O Lacerda não consegue jogar em outra formação que não seja o 4-3-3. E pior que nem é só ele, tá? Muitos técnicos brasileiros só sabem aquele estilo. 2 volantes, um meia, 2 pontas, um atacante. 2 volantes, um meia, 2 pontas, um atacante. Pelo amor de Deus, pra piorar, esse esquema favorece os adversários que já sabem marcar. O 4-3-3 é manjado pra caramba. Todo mundo arruma um time aqui e ali, bota 2 volantes de marcação, cobertura nas laterais, acabou. Marcou o time. É muito fácil, é muito previsível um time que joga no 4-3-3. E tem um agravante no Atlético, que o Atlético tá jogando com ponta que não é ponta. O Lacerda insiste em colocar o Ramírez de ponta direita. Ele não é ponta, meu querido. Não assistiu os jogos do Amazonas? O Ramírez é um segundo atacante. No máximo ele é um falso 9. Ele não é um ponta. Não tem velocidade, ele até volta para ajudar na composição de marcação, mas não é a dele, sacrifica o jogador, sacrifica a qualidade técnica. E conforme o jogo se desenrolou, o Goiatuba começou a ganhar terreno no campo ofensivo e o Atlético perdeu o meio de campo. O melhor jogador do meio de campo do Atlético estava estreando. O Índio estava até muito bem, fazia as coberturas, tentava sair distribuindo o jogo, mas não tinha meio de campo. O Ariel sumiu depois dos primeiros 15 minutos. O Guilherme Marques errava tudo. Ok, o campo lá do estádio do Goiatuba também não é lá essas maravilhas, mas não justificam cruzamentos tão horrorosos.
Eu nem vou mais chover no molhado do Guilherme Lopes, porque olha, a perda do Guilherme Romão nessa negociação deixou o Atlético com uma defasagem de lateral esquerdo lamentável. O Guilherme Lopes é um figurante no campo, ele é muito fraco. Infelizmente, porque eu até o achava um bom jogador e eu gosto de quando, por exemplo, o Watson vem na entrevista e tenta engrandecer o jogador, tenta falar, olha, esse cara ainda tem qualidade, precisa dar tempo a ele. Cara, isso é maravilhoso, você tem que fazer isso mesmo, presidente. O técnico vir dar força ao jogador, tudo isso é fundamental, é importante. Mas, cara, não adianta eles insistirem e o jogador não render. Não rende, não consegue jogar. Pelo lado do Goiatuba, o meio de campo do Goiatuba ganhou o primeiro tempo, em muitos momentos. E aí parecia claramente que o jogo estava caminhando para um 0 a 0 ou até mesmo o Goiatuba conseguir fazer um seu gol. Apesar de que no primeiro tempo o Atlético ainda estava jogando bem, ainda conseguia chegar ao campo ofensivo, criava eventualmente, levava algum perigo em cruzamentos. Porém parecia que o caminho era mais pro lado do 0 a 0. Pô, mesmo assim, o Atlético conseguiu fazer o seu gol em um dos cruzamentos, um dos poucos cruzamentos bons, que foram no primeiro pau, cabeçada, defesaça do goleiro do Goiatuba, mas na sequência, aí houve a finalização do Tito, e gol do Atlético. Um gol que tirava um peso do Dragão, aquele peso de time que estava complicado no momento, time que estava ainda se encontrando, que estava sem meio de campo, mas colocava o Atlético na frente e, sinceramente, era até merecedor, porque estava jogando bem no primeiro tempo. Não maravilhosamente bem, mas estava um pouco melhor do que em outros jogos que vinha fazendo, como, por exemplo, o jogo passado contra o craque de Catalão. O Atlético até foi melhor no primeiro tempo do que naquele jogo. Só que aí veio o segundo tempo. E alguém vai precisar me explicar o que aconteceu no vestiário. Porque não faz sentido o que aconteceu no segundo tempo do Atlético. Eu volto a repetir que o mérito também é total do Goiatuba. Porque começa o segundo tempo, o Atlético tem um pequeno vislumbre de quem vai vir pra cima, só que depois começa uma enxurrada de chances perdidas em uma defesa do Dragão que não encontra os jogadores do Goiatuba. Tivemos a entrada de um jogador no azulão que foi fundamental, chamado Gabriel. Jovem, pequenininho, leve e insinuante. Um jogador que começou a fazer um salseiro na defesa do Atlético. E depois dessa entrada e de toda essa dinâmica, foi chance atrás de chance, onde o torcedor do Atlético agradecia aos céus que a finalização do Goiatuba era ruim. Porque foram muitas, mas tipo muitas chances, onde o jogador do Goiatuba estava livre, desmarcado, pronto para finalizar e acabava ou errando ou parando na defesa do Paulo Vitor. E olha, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances reais do Goiatuba. E o Atlético, com as mudanças, entrou depois o Jader, como eu falei, entrou outros jogadores ali no segundo tempo e muito pouco mudou. O Atlético até teve uma grande chance numa bola onde o Lima recebeu, no Lima que entrou no segundo tempo, o Lima recebe, avança, dribla o goleiro, tira o goleiro, né, da linha, mas a bola se perde muito pro lado da linha de fundo e ele isola, joga a bola longe. O juiz até deu impedimento, mas foi a chance mais real que teve ali. O próprio Derek, que entrou no segundo tempo no lugar do Léo Jacó, que pra mim saiu muito cedo, mas eu entendo por conta do calor e tudo mais, mas poderia até ter ficado um pouquinho mais. O Derek teve uma chance claríssima, uma chance assim, sabe, real, onde ele acabou perdendo. Na pouquíssima criação que o Atlético teve no segundo tempo, ele acabou cabeceando pra fora. Uma bola que era gol feito por um atacante que estivesse mais bem posicionado ou mais bem preparado. O Derek perdeu o gol. E eu nem sei dizer pra vocês se esse lance aconteceu antes ou depois do gol do Goiatuba que já estava escrito. O gol do Goiatuba foi aquele bate-rebate, o Goiatuba superando-se a sua dificuldade técnica na base da raça, da determinação e de alguma habilidade do seu jogador Gabriel, que inclusive foi quem sobrou com a bola no bate-rebate e finalizou vencendo o Paulo Vitor, fazendo o empate do Goiatuba 1 a 1, que era muito que merecido naquele momento. E o Lacerda mexer no time? Nada. E não me venha falar em substituições. Eu tô falando em mexer no time. Sair do 4-3-3, ir pra um 4-4-2, uma linha de 3 zagueiros, abrir 2 laterais, sabe, subir 2 meias. Não. Fica no mesmíssimo 4-3-3 engessado. E pode ser até que ele tenha tentado em alguns momentos, com algumas mudanças, tentar mudar a dinâmica, mas o time em campo não respondeu. Muito pelo contrário, continuou tomando sufoco do Goiatuba, com todo respeito ao azulão. Mas, pelo amor de Deus, vamos ser bem realistas aqui. Não faz sentido o Atlético tomar sufoco do Goiatuba, cara. Aí, conforme o jogo desenrola, era natural que o Goiatuba, precisando do resultado, a vitória traria ao Goiatuba a tranquilidade de permanecer na elite do futebol goiano, sem depender de repescagem. Eles vieram pra cima e vieram com coragem de jogar o jogo. Vieram querendo vencer, vieram querendo jogar. E olha, foi muito que merecido. Mesmo que não tivesse sido da forma como foi,
a vitória do Goiatuba acabou sendo merecedora. E o pior de tudo é que ela aconteceu da forma mais cruel possível, que foi num frango do Paulo Vitor. E olha, vocês vão me desculpar, eu sei que vai ter gente crucificando o Paulo Vitor. Vai ter gente que vai estar falando que a culpa foi dele, que o Atlético perdeu por conta da falha dele. Gente, desculpa, mas mesmo ele tendo falhado, e falhou feio, foi uma bola rasteira, até fraca na minha opinião, em que ele aceitou e a bola entrou. Mas desculpa, o Goiatuba criou o suficiente para ganhar de muito mais do que 2-1. O Goiatuba poderia ter feito 3, 4-1, com as chances claríssimas que criou e acabou perdendo. O próprio Paulo Vitor salvou o Atlético de uma derrota ainda pior. Teve vários chutes que ele pegou, finalizações perigosíssimas. Então assim, a defesa do Atlético, que a gente vem falando que é o ponto forte do trabalho do Rafael Lacerda, ruiu nesse jogo, ruiu. E aí você pode achar os vários motivos para isso. A parte positiva do Goiatuba, que foi muito bem, que teve coragem de vir para cima, e o ótimo jogo do atacante Gabriel, do jogador Gabriel que entrou pelo Goiatuba, que com certeza para mim foi o melhor jogador da partida, ou o próprio demérito dos jogadores em campo, que acreditaram que a qualquer momento poderiam segurar aquele resultado. Ganhando de 1-0, pararam de jogar, pararam de atacar, e quem entrou no segundo tempo muito pouco acrescentou. Além da defasagem de jogadores, como eu falei, não temos lateral esquerdo. Eu não vou falar do Guilherme Lopes, perdão, porque já deu minha cota. Só nesse começo de primeira fase do Goianão, eu já falei o suficiente. Se insistir nele, que ele melhore, porque tá complicado. E nós estamos falando do Goianão. Imagina quando chegar na Série B. O que vocês sabem muito bem, estadual não é prerrogativa para nada. Estadual não é balizador de nada. Então beleza, o Goiatuba criou, o Goiatuba foi lá e acabou vencendo. E aí, vamos lá, primeira coisa, a vitória do Goiatuba salva ele da repescagem e salva ele para a temporada do ano que vem. O Goiatuba não consegue classificação para o mata-mata, mas fica na zona neutra, em nono colocado, e com isso não vai fazer repescagem, está garantido no ano que vem na elite do futebol goiano. O Atlético fica empatado com o Abecate, que empatou também seu jogo dessa tarde de sábado em 3-3 com a Aparecidense, então inclusive até pode ter sido um belo jogo, eu não assisti. E aí empata praticamente em tudo. Eu, pra ser muito franco com vocês, eu nem sei dizer se o Atlético está em quarto ou em quinto, porque eu sei que os critérios de desempate estão praticamente todos empatados. Se não me engano, o Atlético está na frente por tomar menos vermelhos, coisa assim, tá? Não sei. Mas eu sei que o Atlético, nesse momento, está enfrentando na próxima fase a forte equipe da Abecate, que é uma equipe forte, uma equipe bem estruturada e que está jogando bom futebol, ofensivo principalmente, no campeonato. Aí eu pergunto pra você, torcedor, você acha que a gente passa pano pra esse tipo de coisa? O Adson não passou e não vai passar, eu tenho certeza que a casa vai cair lá dentro do Atlético. O Lacerda tá com a corda no pescoço, se já não tiver caído no momento dessa gravação desse vídeo. E eu não consigo culpar o Adson, porque em 8 jogos você não vê mudança tática nenhuma. E esse Atlético não está pronto, não está feito pra jogar em 4-3-3 basicão. O Atlético tem peças pra jogar em 4-4-2, com 2 volantes e 2 armadores. Dá pra jogar dessa forma. E aí você coloca um atacante, o Atlético tem um segundo atacante ótimo, que é o Ramires, ele é um segundo atacante, não é um ponta. E joga na frente com o Léo Jacó. Pronto, você tem um esquema diferente. Pode ser que dê certo ou não, pode ser que dê certo ou não, mas pelo menos você tentou fazer alguma coisa diferente. Saiu do mesmice, da mesmice, saiu do marasmo, sabe? Tirou de lado essa repetição total toda vez. 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3. O Alanzinho parou de jogar, jogou só um jogo, né? Basicamente o Alanzinho. Fez um bom jogo contra o Goiás, pelo que me lembro foi só. E é isso. O Atlético perde o segundo jogo para uma equipe do interior, de novo fora de casa. E sinceramente, para um time da capital, é um resultado muito abaixo. Com as pretensões que o Atlético tem, que o Adson Batista tem pro time, sabe? Com a esperança que ele teve na montagem desse elenco, é muito fraco. O desempenho é muito fraco. E eu não tô falando só desse jogo. É só você lembrar do fraco jogo contra o Inhumas. Inhumas, que não ganhou de ninguém, o jogo foi fraco, mesmo o Atlético tendo ganhado. O jogo contra o Craque nem se fala, o Atlético praticamente não jogou, foi um jogo fraquíssimo contra o Craque. E agora a gente perde pro Goiatuba. E aí, eu pergunto pra você, torcedor, você tá feliz com isso? Você tá satisfeito, você tá esperançoso com isso? O Adson não, o Lacerda também não. E olha que o Lacerda ainda tem que se preocupar com o próprio emprego. Então assim, qual é a sua opinião? Eu quero saber de você. O que você tá achando nesse momento? O que o Atlético precisa fazer? O que o Lacerda precisa fazer? O que o Adson pode fazer para mudar essa dinâmica do Atlético? Para trazer o Atlético para um time mais competitivo? O que tem que ser feito? Esse elenco montado agora, você tem esperanças que ele melhore? Eu quero saber o que você enxerga para esse time, o que você espera desse time pro resto da temporada. Eu quero saber como você enxerga o Atlético melhorando.
E você, torcedor do Goiatuba, uma grande vitória do Azulão. Uma vitória que, olha, lavou a alma do torcedor que estava contando já em brigar contra rebaixamento, tal de playoff. Conseguiu se escapar e, olha, uma vitória assim contra um time da capital. Uma vitória muito guerreira mesmo. O que você achou do Goiatuba? Espera mais dele para esse restante da temporada? Eu não lembro se o Goiatuba ainda tem calendário. Eu acredito que joga a Série C, né? Aliás, joga a Série D esse ano. Posso estar enganado, mas acho que joga a Série D. E aí, o que tá esperando para esse restante da temporada? Quero saber também a sua opinião, torcedor do Azulão. Peço que deixe seu like, peço que se inscreva se você gostou do conteúdo. Se você gosta desses vídeos, se inscreve, deixa seu like, clica no sininho para receber notificações, compartilha o vídeo com os amigos, clica no botão hypar quando aparecer para você, que isso ajuda demais aqui o nosso conteúdo, fortalece o trabalho, traz mais torcedores. Também peço que você se inscreva, se torne membro do canal, que aí ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. Se você gosta desse canal, gosta de assistir esses vídeos, espera que esse canal continue por muito tempo, a sua ajuda é fundamental. E você não só ajuda, você ganha benefícios também. Você ajudando, se tornando membro, você entra no Gader Futebol Clube, grupo de membros do canal, onde tem torcedores de todo quanto é time. Lá é um grupo democrático, de notícias, de diversão, de esportes, de tabela de jogos, de conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, benefícios, muitas coisas você encontra por lá. Tudo isso, além de comentaristas do YouTube também estão por lá, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99 e você ainda continua ajudando o canal a se sustentar aqui na plataforma. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.